Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Mais uma vez, o nosso desejo aqui de luz e de paz ao seu coração, à sua vida. Começando mais uma pílula noturna, inspiradora do bem. Você já sabe, né? Quer mandar sua pergunta para mim? Super fácil, institutonamastê.com.br. E você manda a pergunta. Combinado? Olha que pergunta legal essa, hein? Ricardo, eu queria entender mais sobre essa fé que transporta montanhas. Ricardo, nossa, eu quero alimentar minha fé, mas eu vou te falar, é difícil, viu? Eu me pego às vezes com medo, me pego com receio, às vezes eu dou conta, às vezes eu não dou conta, sei lá se Deus está chateado, meu Deus, se Deus está chateado comigo. Você podia falar um pouco mais sobre a fé? E como? É um tema que eu amo, muita alegria. Pessoal, falar de fé é falar, no meu entendimento, da maturidade, da nossa ligação com Deus. Fé, na língua portuguesa, é a menor palavra, né, porque ela tem uma sílaba, duas letras, com maior significado. Pensa, não tem nenhuma com um significado tão gigante. E ela tem, né, como associação direta, uma ligação com o nível de consciência e de entrega a algo que é sagrado, que é divino. Por isso que eu falo que fé, ela depende muito desse nível de maturidade que a gente tem na relação com Deus. Por mais que você, por exemplo, repita frases prontas, textos prontos, bonitos, sagrados, se você não sente a relação com Deus através da repetição desses textos, o efeito é muito pouco. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Meu Deus, a oração do Pai Nosso é uma oração maravilhosa, poderosíssima, né? Quando ela é feita com fé. Porque se você só lê o Pai Nosso por ler, só reza por rezar, é apenas mais palavras bonitas, ainda que elas tenham sido ensinadas por Jesus. Não é? Quanto hipócrita aí repete as palavras do Cristo, né? Se colocando em lobos como pele de cordeiros, e não necessariamente tem uma vibração boa, pelo contrário. Então, na realidade, o que faz a diferença na vida da gente é essa relação de consciência de que existe uma mão maior que nos guia, que existe um porquê que nos move e que nada acontece por acaso. E aí eu volto à base da sua fala, quando você fala, Ricardo, às vezes eu dou conta, às vezes não. Todos nós somos assim. Eu acho que dificilmente você vai encontrar uma pessoa na Terra, não estou dizendo que não vai, mas creio que dificilmente ela fale assim, nossa, eu sempre estou com a fé, né, lá no mais alto nível, nossa, eu nunca, né, falho na minha fé. Não existe, né? Pelo contrário. A maioria de nós tem dificuldade sim. Por quê? Porque a gente está se ajustando na vida. Então tem horas que a gente se conecta com Deus mais profundamente e você entende o porquê das coisas, né, dos ganhos, das perdas, dos desencarnes, dos fechamentos de ciclo. A gente pode sofrer, ficar triste, mas a gente entende. Tem momentos na vida, a gente não está tão conectado, seja lá por qual motivo for, desconectou, esse é o problema. Aí tudo fica pior, né? Aí parece que o mundo acabou, que Deus está contra nós, ou então, tudo bem que Deus abençoa tanta gente, mas não vai ser o nosso caso. Aí começa aqueles melodramas, né, que a gente conhece, então parece novela mexicana. Ó, César Augusto, você não acredita mais em mim e na vida. Ok, Renata Roberta. Adoro, tudo nome composto, já viu? Então assim, pessoal, nós precisamos fortalecer nossa fé. Jesus fala o tamanho do grão de mostarda, porque aquela pessoa que tem fé de verdade, ela se entrega na mão do Pai. E eu acho que fé é exatamente isso. Você fala assim, Senhor, o negócio é o seguinte, eu tô na pendenga danada, entendeu? Na minha saúde, na minha família, eu tô sofrendo por causa disso, daquilo outro, mas Pai, eu não sei como, mas eu vou entregar na tua mão. E eu confio que a tua mão vai me proteger os que eu amo, que eu não posso fazer nada agora, aqueles que já desencarnaram aqui no mundo físico. Você vai me intuir, vai me orientar para que meu coração seja sereno, minha mente seja calma e eu tenha atitudes sábias. E eu vou dormir tranquilo, consciente de que eu estou contigo, Senhor. Isso é fé, é entrega. Você vai fazer sua parte no mundo real, mas você vai se entregar na mão de Deus. Isso é exercício, gente, não se iluda, né? É prática. Tem dia que você consegue, tem dia que você não consegue. Mas quanto mais você trabalha, melhor é. E no final das contas, se você fizer, né, uma análise da sua vida, você vai descobrir que você tem um monte de motivos preciosos para confiar em Deus e que Ele realmente cumpre a promessa dele de estar sempre ao nosso lado. É só você olhar para a vida que você tem. Tá bom? Então, um beijo enorme aí no seu coração, muita luz, muita paz e você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.